Se no Brasil é assim, imagina na Jamaica. Lembram desse gostoso reggae do saudoso Cacete Planeta? Pois é, poderíamos atualizar a letra hoje para: se nos Estados Unidos é assim, imagina na Jamaica. A Jamaica somos todos nós, claro. Alô, bom dia, estamos de volta neste penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro de 2024, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, esta notícia é para preocupar aqueles brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que gostam, eventualmente, de colocar uma carninha na brasa aos finais de semana. Pois é, pode ser uma atividade muito perigosa lá na terra do tio Sam. Imagine que você vai ao mercado comprar aquela bela picanha para assar para a família no final de semana e a picanha acaba parecendo um pouco estranha e você depois descobre pela mídia alternativa que aquela belíssima picanha que você comprou não era picanha, eram outras carnes coladas, e descobre também que a cola era tóxica e que você, portanto, fez um churrasquinho envenenado no final de semana. Prestem atenção, essa notícia é realmente de cair o queixo. Fornecedores fraudulentos de carne estão usando restos de carne e colando-os, literalmente, para fazê-los parecer cortes nobres. Depois, vendê-los por preços altos para os consumidores desavisados, que então engolem a carne tóxica, se é que conseguem mastigá-la, e ficam, claro, doentes. Esta é uma cola venenosa usada para unir partes do animal que a maioria das pessoas nunca compraria ou comeria. Surpresa, surpresa, surpresa. Bem-vindos a Big Food of America, onde tudo se resume ao dinheiro e nunca à saúde do consumidor. Vejam só, quem deu essa notícia foi o prestigiado Natural News. Segue a notícia dizendo que os falsos fabricantes de bifes aqui é um termo usado pelos americanos, né? Mas de cortes de carne, chamam a cola de carne de enzima especial. Que nome bacana, né? Enzima especial. Enquanto usam máscaras de proteção para não respirarem os vapores da cola venenosa, enquanto estão ali na linha de produção colando a tal cola. Passando a cola, tipo um spray, né? Com máscaras, porque ela é altamente tóxica. Um desses falsos fabricantes de bifes, de novo, aqui é um termo americano, foi flagrado em vídeo dizendo a uma parte interessada que era muito perigoso estar próximo à cola e alertou: não respire isso, quando ele espalhava o pó de enzima tóxica nos pedaços de tecidos musculares da carcaça do animal. O pó tóxico é chamado de enzima transglutaminase, feita pelo cultivo de bactérias e de um coagulante do sangue de animais que faz o sangue, claro, coagular. Humanos, então, que comem essa cola de carne, têm coágulos sanguíneos. É uma possibilidade, não é uma afirmação. Nenhuma pesquisa, no entanto, foi feita sobre isso, porque o FDA, o Food and Drug Administration, não se importa, não está nem aí para o problema. Contanto que isso gere mais dinheiro para a indústria de carne, isso é tudo o que importa aos Estados Unidos. Cola de carne é o que temos para o jantar, diz o Natural News. Essa cola de carne está sendo usada para mais do que apenas a carne bovina. A cola de carne está sendo misturada em partes de porcos, cordeiros, peixes e frango. Adicione isso com outras proteínas, isso aqui eu não posso entrar nesse terreno porque é muito perigoso, e teremos um problema muito sério.
Graças aqui ao Alliance Natural Health USA, a verdade obscura por trás da cola da carne foi descoberta, levantando sérias preocupações sobre a fraude e a toxicidade associadas a essa prática enganosa. A cola de carne é proibida na Europa. Nos Estados Unidos, no entanto, o FDA considera ou chama essa cola ou essas carnes coladas de GRAS, que é um acrônimo, é GRAS, que significa carne geralmente considerada segura, ou geralmente considerada segura, embora, diz o Natural News, não seja segura. A Natural Health USA soou o alarme sobre os perigos da cola de carne, enfatizando a natureza tóxica dessa enzima. A cola de carne não é apenas feita do plasma sanguíneo de porcos e vacas, mas representa também riscos significativos à saúde dos consumidores. A enzima é tão tóxica que, eles repetem aqui a informação, os trabalhadores que a manipulam usam máscaras para evitar a inalação. Além disso, a rotulagem enganosa de produtos de carne formados com cola acrescenta outra camada de preocupação. Enquanto os supermercados são obrigados a rotular esses produtos para os veganos, ou rotular veganamente, como formados de pedaços de carne muscular inteira, a indústria de restaurantes serve frequentemente essas carnes coladas sem divulgar aos clientes. A implicação do consumo de carne colada, as implicações, vão além do engano. Patógenos presentes na superfície de diferentes cortes de carne podem contaminar todo o bife colado, aumentando o risco de doenças transmitidas por alimentos. Além disso, os indivíduos podem desenvolver reatividade imunológica à cola de carne, potencialmente desencadeando potencialmente distúrbios autoimunes. Aqui 4 tópicos para resumir toda essa conversa. Primeiro tópico: fornecedores fraudulentos de carne estão usando restos de carne e cola tóxica para criar cortes nobres falsos, enganando os consumidores e colocando sua saúde em risco. Tópico 2. O pó tóxico, chamado enzima transglutaminase, é feito a partir do cultivo de bactérias e sangue animal, levantando preocupações sobre sua segurança e potenciais impactos à saúde. Outro tópico. A cola de carne não se limita à carne bovina, mas também é usada em carne de porco, cordeiro, peixe, frango, etc. As práticas enganosas se estendem à rotulagem com produtos de carne colada, frequentemente rotulados de forma ambígua, levando ao consumo inconsciente por parte dos consumidores. Forma ambígua aqui é o seguinte: você vai no mercado atrás de uma picanha e encontra lá uma picanha, mas provavelmente o rótulo diz algo como nova picanha ou new picanha, algo do tipo. E você abre o produto depois e vê que ali tem partes de outras, ou melhor, tem cortes de outras partes do animal. Isso se você for um bom investigador. Finalmente, o último tópico. É necessário uma ação urgente para abordar o uso fraudulento de cola de carne para proteger os consumidores e garantir transparência e segurança na indústria alimentícia. Mas, para quem iremos pedir socorro? Bem, vamos aguardar Donald Trump. A matéria isso aqui já é por minha conta e risco. A matéria não está dizendo isso. Eu pergunto, para quem vamos pedir auxílio ou socorro? Para Chapolin Colorado? Bem, só depois do dia 20 de janeiro, quando Robert Kennedy entrar com tudo sobre essas questões aí. Bem, o problema aqui é o seguinte: precisamos analisar essa informação com a devida moderação. É claro que existem produtores gananciosos que não estão nem aí para a saúde do público,
Mas é preciso entender que eles estão, querendo ou não, servindo a outro propósito. Eu disse no ano de 2023 e parte do ano de 23 e o ano 24 inteiro que existe uma indústria tremenda, já estruturada para nos empurrar o consumo de insetos, como farinhas de grilo, por exemplo. Existe toda uma indústria do aquecimento global e do fim do planeta por conta do pum das vacas, que quer mudar o hábito alimentar da humanidade. Vocês estão sabendo disso, essa história aí é bastante corriqueira. E de repente surgem essas informações de que a carne que você está colocando no espeto pode não ser carne, pode ser uma cola altamente tóxica, altamente nociva para a sua saúde. E isso pode, sim, repercutir no consumo direto da carne. Os consumidores poderão, eventualmente, boicotar os frigoríficos. Então, unindo a fome com a vontade de comer, temos aqui o seguinte: os globalistas que querem mudar os hábitos alimentares podem, sim, incentivar, eventualmente, donos de frigoríficos ignorantes e extremamente gananciosos a continuarem com isso, porque o que importa é o lucro. Sendo que, no final das contas, o que eles querem mesmo é que as pessoas tenham medo, pânico de carne. E aí, bem, aí basta esfregar os dedos, as mãos, não é? E esperar que os consumidores migrem para as farinhas de grilo ou as carnes artificiais do tio Bill Gates, né? Para quem não sabe. Será que isso estaria acontecendo na indústria da aviação? Porque houve também um grande boicote às viagens aéreas. Os aviões poluem demais. Via de regra, quem diz isso tem o seu jatinho particular, mas enfim, os aviões poluem demais. Então vamos parar com esse negócio de ficar viajando aí de avião. E aí, coincidentemente, surgiu a Pand, né, que obrigou todo mundo a ficar em casa. Caos que a economia nós vedes, pois. E agora, todo dia, quase, uma notícia trágica sobre acidentes aéreos. Será que tem algo a ver? Bem, isso aqui provavelmente já é terreno da teoria da conspiração, certo? O Daily Caller trouxe uma informação assim um pouco inquietante, porém novidade nenhuma. Segundo matéria do Daily Caller, aquelas pessoas que estavam assim, digamos, num desespero tremendo quando descobriram que Donald Trump venceu a eleição, entraram num período de pânico, mas o período foi passando e agora parece que caiu a ficha. E, diz o Daily Caller, esse é o momento mais perigoso, quando aqueles que estavam desesperados começam a se acostumar com a ideia e criar novos planos para derrubar o loirão, ou para impedir que o loirão assuma no dia 20. A onda agora, os bochichos e bastidores, é que a esquerda está preparando outra para Donald Trump não assumir. Eles querem, porque querem usar a 14ª emenda, a terceira sessão da 14ª emenda, para impedir a posse do loirão. A terceira sessão da 14ª emenda diz o seguinte: quem se meteu em insurreição não pode exercer cargo público. O problema é que Trump não foi julgado, não foi acusado, não foi levado aos tribunais por esse suposto crime. Não existe prova nenhuma de que Trump tramou uma insurreição, envolveu-se nesse assunto. Mas nós conhecemos bem como a banda toca. Então eles tentarão emplacar isso, este argumento para impedir a posse do loirão. Muita gente fica tranquila nessa hora porque sabe que o Congresso é pró-Trump hoje. Pois é. Pode ser, eventualmente tecnicamente, teoricamente Mas lá nos Estados Unidos o povo já está com essa impressão de que não se pode confiar muito em político, não. Principalmente quando a votação do orçamento cortou uma parte da verba para o aumento salarial dos congressistas.
Tem gente dizendo que eles irão para a vingança. Pois é. Muito bem. Outra informação importante é que o ministro das Relações Exteriores da Rússia anunciou ontem, domingo, que Moscou encerrará a sua moratória unilateral sobre a implantação de mísseis de médio e curto alcance, dizendo que isso é uma resposta às ações formadas pelos Estados Unidos. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, disse o seguinte, abre aspas, é óbvio hoje que, por exemplo, nossa moratória sobre implantação de mísseis de alcance intermediário e curto já é praticamente inviável e terá de ser abandonada. Ele referia-se ao Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Ele disse também que a moratória ainda está em vigor, mas acusou os Estados Unidos de desconsiderarem arrogantemente os avisos da Rússia e da China e de prosseguirem com a implantação de tais armas em várias regiões globais. Ele também citou declarações do presidente russo Vladimir Putin sobre o assunto, dizendo que Moscou responderia a essas ações proporcionalmente. E aí ele lembrou do míssil Arezhnik. Ele disse, o último teste do mais recente sistema hipersônico de médio alcance, Arezhnik, realizado por nós em condições de combate, demonstrou de forma convincente nossas capacidades e determinação para implementar medidas compensatórias, acrescentou Lavrov. Sempre que se fala em medidas compensatórias, aqui nesse caso é o seguinte, se a Ucrânia lança um artefato de fabricação ocidental dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, a Rússia responderá com essas novas armas. Aí isso, para eles, é uma resposta compensatória. Mas tem mais, essa matéria foi publicada pelo RT News, que diz o seguinte, a Rússia não participará de novo, ou não voltará a participar da chamada Cimeira de Paz promovida pela Ucrânia, mesmo que seja convidada, disse o ministro Lavrov. Em entrevista à agência TASS, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo observou que Moscou não seguia pelas declarações do líder do regime de Kiev, Volodymyr Zelensky, pois prefere confiar em suas próprias ações. Quando questionado sobre o que significam realmente para a Rússia as expressões do líder de Kiev relativas à incapacidade da Ucrânia em recuperar os territórios perdidos, Lavrov disse, acreditamos em fatos e não em declarações, especialmente quando se trata do regime de Kiev. Esta figura, disse ele, Zelensky, faz declarações constantes que, para nós, não dizem nada. Bem, o que Lavrov está dizendo aí é o seguinte, é possível que a Rússia volte a participar de uma reunião sobre paz, uma cúpula da paz? É possível. Porém, eles estão dizendo aqui, nas entrelinhas, que sem Zelensky. Se Donald Trump concordar que nenhuma negociação avançará enquanto Zelensky estiver no poder, claro, o seu governo fará pressão para a renúncia do rapaz. Isso também está em perspectiva. Bem, por falar em Rússia, mais um assunto polêmico. Esse aqui é bastante polêmico mesmo. O general Alexei Rutschai disse ou fez uma declaração recente na qual acusou os Estados Unidos de usarem a África como campo de testes para experimentos médicos, incluindo testes de medicamentos, e alegou que os Estados Unidos estão espalhando pandes por meio de uma rede de laboratórios biológicos secretos. O general, que é vice-chefe das tropas de proteção química, biológica e radiológica da Rússia, fez acusações em um vídeo intitulado Depois da Ucrânia, agora a África, América usando vulneráveis. O vídeo foi publicado no Rumble, mas eu não posso abri-lo porque o Rumble já não está no Brasil. Em um briefing, o general afirmou que os Estados Unidos estão expandindo uma rede clandestina de laboratórios biológicos militares na África, alegando que essas instalações representam riscos não revelados para os países africanos, os países anfitriões.
Durante o conflito em andamento com a Ucrânia, autoridades russas alegaram que os Estados Unidos financiam laboratórios biológicos no país para desenvolver armas biológicas contra a Rússia. Essas alegações foram ampliadas em 2022, quando o Ministério da Defesa russo divulgou documentos que pretendiam mostrar evidências de tais programas. Estados Unidos e Ucrânia, claro, sempre negaram qualquer evidência ou qualquer prova apresentada pela Rússia dizendo que aquilo era propaganda de guerra. Porém, há um centro chamado Lugar Center, uma instalação de pesquisa em saúde pública financiada pelos Estados Unidos em Tbilisi, na Geórgia. E ele tem sido, segundo os russos, um ponto local das alegações sobre esses laboratórios de ganhos de função. Autoridades russas alegam que o centro é uma fachada para desenvolver armas biológicas e conduzir experimentos em humanos. O governo da Geórgia, por seu lado, e organizações internacionais, incluindo a OMS, rejeitam essas alegações, afirmando que a instalação se concentra na saúde pública e na prevenção de doenças. Então, isso aí. Esse é um tema bastante pesado e polêmico e um dos argumentos da Rússia para ter invadido a Ucrânia. A Rússia sentia-se ameaçada por laboratórios financiados pelos Estados Unidos, inclusive com participação da família Biden em alguns deles, pois é. E agora, novas acusações, incluindo a Geórgia. Claro que já tem gente imaginando que a Rússia possa eventualmente invadir a Geórgia por conta disso. Bem, por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas quem sabe à noitinha eu volto com uma curtinha do professor. Se for o caso, espero você. Se não, até amanhã, o último dia do ano de 24, que muita gente diz, foi ruim, professor, mas 25 será ainda pior. Valha-nos Deus. Se nos Estados Unidos é assim, imagina na Jamaica. Até depois.